Marcos capítulo 7, versículo 31 ao 35, diz assim a palavra do Senhor: E ele, tornando a sair da região de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe então um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos do céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Eu quero convidar a igreja a repetir comigo: quem não ouve bem, não fala bem. Agora mais forte, porque aqui é multidão de obreiros. Quem não ouve bem, não fala bem. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que o Senhor possa me usar para falar com a tua noiva, falar com a tua igreja, que eu possa, Senhor, transmitir uma palavra, não por mim mesmo, mas pelo Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, amém. Você que pode ocupar seu assento, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, Jesus está voltando de Decápolis, e nós sabemos bem que a mulher está indo para Decápolis, está voltando de Tiro e Sidom, e ao lermos outro capítulo, nós sabemos bem que Jesus, ele, em Tiro e Sidom, ele deu um encontro com a mulher cirofenícia, e essa mulher não marcou encontro com Jesus, ela simplesmente apareceu. É aquela história da mulher que tinha filha endemoniada e que queria uma cura. Todavia, nessa história, nós vemos uma confirmação do que é o ministério de Jesus em seus 3 anos e meio. É bem verdade que a palavra é bem clara em Mateus capítulo 15, versículo 24, que Jesus veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nos 3 anos e meio de ministério de Jesus Cristo, Jesus sempre foi para regiões onde continha hebreus, judeus, mais precisamente dizendo, a maioria delas pessoas do lugar da Judéia, porque ele queria alcançar primeiro a casa de Israel que estava perdida. É bem verdade que quando a mulher pede o milagre, a libertação para Jesus, Jesus diz que não pode dar de pão dos filhos para comer com os cachorrinhos, mas ela diz, até as migalhas caem na mesa. Então ele diz, nunca houve tanta fé em Israel como dessa mulher. Aqui eu não quero pregar da mulher cirofenícia, mas é bom entendermos para entrarmos no contexto da palavra. Nós vemos aqui que Jesus, quando percebe a fé da mulher, ele aproveita não somente para enaltecer a fé dela, mas para dar cajadada em quem está em Israel, porque ele diz assim: quem está de fora está tendo mais fé do que quem está de dentro. Aliás, eu não vim ainda para os que estão lá fora, mas os que estão lá fora já estão sedentos para entrar. Então você percebe aqui que Jesus, de uma maneira ou de outra, ainda trouxe entendimento, comparação entre ela e o cachorrinho. Nós vemos que Jesus, nos 3 anos e meio, perceba bem, 3 anos e meio de ministério de Jesus, ele ia para a casa de Israel. Jesus chega em Decápolis. Decápolis é um conjunto de 10 cidades, e nessas 10 cidades de Decápolis havia também ovelhas perdidas da casa de Israel. A Decápolis, do grego Deca, que significa 10, Cápolis, que significa cidades. Ele entra na Decápolis, nas 10 cidades, para também pregar. Só que olha que interessante, na Decápolis, nos tempos de Jesus, era concentrada um grande número de judeus helenistas. Samuel, o que é judeu helenista? Qualquer pessoa judia helenista é uma pessoa de raiz judaica, todavia ela não crê no poder da Torá. Quem não sabe, daquele tempo de Deus, até hoje, só trabalham com a Torá e com algumas profecias. Naquele tempo, os helenistas não acreditavam no poder da Torá, do Pentateuco, como nós chamamos, do Pentateuco. Então,
Jesus ele vai lá porque quem não crê na palavra do Senhor é uma ovelha perdida, não somente em qualquer lugar, é da casa de Israel. E Jesus vai até aquela região. Agora olha que interessante, essas pessoas se tornam helenistas não somente por escolha, mas por envolvimento. É bem verdade que os helenistas eles misturam a cultura judaica de sua raiz com a cultura grega. Inclusive eles preferiam falar em grego, escrever em grego e introduzir a cultura grega para dentro daqueles que se diziam anti-judeus. Isto era um judeu helenista, isto era um judeu que estava perdido da casa de Israel. Então você percebe aqui que há pessoas que outrora tinham a palavra, outrora confiavam na palavra, mas por causa de sua habitação em uma sociedade diferente, a influência dessa sociedade trouxe força para os seus pensamentos. O que é isso, sabe? Os helenistas, ou melhor dizendo, os antigos judeus que se tornaram helenistas, deram ouvidos, emprestaram ouvidos a pessoas que não deveriam ser emprestados. Meu Deus! E é verdade que nos dias atuais acontece muito isso. Nós estamos em uma geração da informação rápida. Então, tudo que nós queremos saber, nós conseguimos saber de uma forma rápida. E até Deus me faz lembrar que tantas informações correm tão rápido, inclusive coisas que nem o Google pode trazer, como fofoca, como bem me disse, mal me disse. Hoje em dia, toda a informação que você quer receber, você não tem dificuldade de receber. É verdade, um amigo meu, como o pastor Fábio, presbítero Mateus, estava conversando com ele nos Estados Unidos da América, e ele chegou em mim e disse assim: Samuel, você não vai acreditar no que eu ouvi. Eu disse: o que você ouviu, presbítero Mateus? Ele disse assim: eu fiquei sabendo que há pastores que estão usando o chat GPT para fazer esboços bíblicos. Meu Deus! Quem não sabe o que é chat GPT, é simplesmente um simulador, é uma inteligência artificial que existe hoje na internet. Ou seja, até para pregar tem gente que está cortando o caminho. Só que, já que é uma reunião de obreiros, eu tenho liberdade para falar isso, para você trazer uma palavra sadia para o povo de Deus, não é de meios rápidos. Perceba, o melhor alimento que o seu corpo pode digerir nunca será um alimento preparado rápido. Perceba, quando você vai fazer aquela alimentação forte, aquele arroz, aquele feijão, aquela carne, aquele brócolis, cozinhar aquele couve-flor, aquela batata, não é de uma hora para outra. Agora vai fazer um miojo para você ver. Vai pedir um McDonald's para você ver, não sai rápido. Agora pergunta: o McDonald's é saudável? O miojo é saudável? Agora o arroz, o feijão, o brócolis, a couve-flor, que é preparada com tempo, que é cozinhada, essa sim é uma comida saudável. Então eu creio que não há pessoas aqui hoje que estão dessa forma, mas você pode usar isso para evangelizar um pastor que está perdido, como os helenistas estavam perdidos da casa de Israel. Chega de querer preparar algo não saudável para a igreja do Senhor. Você não está dando palestra, você está falando para a noiva de Cristo. Não vai jogar responsabilidade no Espírito Santo. O Espírito Santo se responsabiliza daquele que busca Ele mesmo para pegar a palavra de Deus. Samuel, eu não tenho tempo, o trabalho tem me consumido. Irmãos, eu não quero aqui te exortar por quem eu sou, eu quero te exortar aqui por quem aquele que me chamou é. Perceba na Bíblia, à luz das Escrituras, que toda vez que Jesus ele curava, toda vez que Jesus ele libertava, toda vez que Jesus operava um milagre, é bem verdade. Por exemplo, aqui traz na memória Jesus na multiplicação dos pães e peixes. Depois que Jesus multiplica os pães, multiplica os peixes, era a hora da festa, era a hora de comemoração, era a hora de pedir uma pizza, porque Deus alimentou toda a multidão. E Jesus disse: vai, atravessa para o outro lado, porque eu vou subir para o monte para orar. Perceba bem que a Bíblia nos traz a claridade de que Jesus subiu no monte para orar nas madrugadas. Então, se para Jesus não tinha desculpa de não orar, eu não quero crer aqui que nós temos desculpa para não orar, para não buscar uma palavra revelada do céu. Então, o primeiro recado do altar para a sua vida aqui hoje é: priorize a palavra de Deus e o tempo com a palavra de Deus.
Eu posso ler aqui a Bíblia rapidamente, eu posso terminar de ler a Bíblia em poucos dias, mas não compreender. Perceba, os maiores ateus da nossa sociedade sabem, leram mais a Bíblia do que muitos crentes que está aqui, inclusive eu me coloco nessa posição, já leram muito mais vezes a Bíblia por inteira do que eu. Mas olha que interessante, ele lê e não recebe. Por quê? A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu posso ler essa palavra, mas se eu não der tempo para o Espírito Santo me revelar o que é para falar, eu só estou lendo letras. Mas quando você dedica um tempo, dedica o seu esforço, dedica a sua prioridade, o seu primeiro posto na presença de Deus, Deus traz o mistério da paz. Perceba comigo que Jesus, ele entra em Decápolis e ele encontra pessoas no lugar errado, com as pessoas erradas e adotando uma cultura errada. Está tudo errado, está no lugar errado, com as pessoas erradas, adotando a cultura errada. Porque eu já disse para vocês, eles não validam a Torá. Só que a Bíblia diz em Josué capítulo 1 versículo 8 o quê? Para meditar essas palavras de dia e de noite. Eles não estavam cumprindo uma ordenança divina, que era meditar a palavra de dia e de noite. Aqui já vai começando a juntar o que eu quero trazer aqui hoje. Percebe por quê? Quando não meditamos a palavra do Senhor, nós não temos algo para declarar para a vida de alguém? Porque a própria palavra diz que é necessário meditação. Há uma diferença entre ler e outra diferença para meditar. São dois tópicos diferentes. Eu posso ler aqui um documento e não entender nada, como a gente faz muitas vezes, não é verdade? Às vezes eu chego uma papelada, irmãos. Ano passado, quando eu fui renovar meu passaporte, eu confesso para os irmãos que custou eu ler 2 páginas com atenção, porque me veio um portfólio com 25 páginas falando de documentação, falando de direitos. Eu sou honesto, eu não consegui ler com atenção, porque eu não meditei, eu apenas li. Mas quando você medita a palavra do Senhor, as coisas começam a fluir. Os helenistas estavam perdidos porque eles não davam a devida importância para a palavra de Deus. Posso dizer algo? Não vai denominar se você está perdido, se você está aqui dentro. A sua presença aqui dentro não define se você é um crente ou não. A sua posição eclesiástica não define se você é um crente ou não. O seu histórico no ministério não define se você é um crente ou não. Por quê? Porque o seu espírito vai confirmar para você dia após dia se você é crente ou não. O que é o meu espírito, Samuel? É a natureza divina do Senhor dentro de você. Não é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Melhor dizendo, é o Espírito humano dentro da trindade, da tricotomia humana, que vai te afirmar se você é crente ou não. Faz uma autoanálise aqui. Eu sei que hoje não é um dia de evangelista, de pregar aqui, ganhar muitas almas, mas às vezes tem ovelhas perdidas da casa de Israel. Às vezes você está na casa, está com a carteirinha em dia, está com os pagamentos da sua igreja em dia, está com as suas consultas em dia, mas o seu coração já perdeu data faz tempo. Então perceba aqui que a palavra, a luz das Escrituras vai me examinar. Que Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha aqui, a alma é aquela que toma as decisões, o espírito é a natureza de Deus. A palavra entra e ela te examina, ela faz uma hemodiálise, ela olha, ela faz um raio-x dentro de você e define quem você é. Irmãos, quando Jesus entra na Decápolis, eles levam até Jesus um homem que ele é surdo e que dificilmente ele fala. Então ele carrega 2 características aqui. Primeiro, ele é surdo. Segundo, ele é mudo. Por quê? Porque eu disse para vocês repetir com essa mensagem: quem não ouve bem, não fala bem. Então eles levam um homem que é surdo e pela surdez dele, custa de falar. Porque uma pessoa que não consegue se ouvir, não tem entendimento do que está saindo dentro dela. Meu Deus. Sabe de uma coisa? Hoje em dia, muitas pessoas custam ouvir a verdade que está saindo delas. Perceba bem, se o pastor Fábio aqui deu prêmio que aqui não temos,
Mas se um pastor, não vou colocar nem o pastor Fabrício, vou livrar ele dessa. Se um pastor de igreja vai dar os seus ouvintes assim: olha, a mensagem foi uma bênção, parabéns, mas nós precisamos mudar isso. Eu presenciei pessoas que acabaram ciclos de amizade por uma crítica construtiva. Mas irmãos, se você não ouve bem, você não consegue falar bem. Irmãos, os maiores, reconhecidos maiores teólogos da terra, são homens que trabalham com outros, que entendem mais do que eles. É por isso que nós precisamos entender que sempre haverá alguém que pode agregar algo para a nossa vida. Não pense você que, porque já leu a Bíblia toda, porque tem um cargo, tem um nome, tem uma fama, já leu 3 livros de teologia no mês, que você não está apto para receber críticas construtivas. Irmãos, a palavra, ela penetra. Então a palavra vai rasgando como espada, e vai rasgar o orgulho, vai rasgar o salto alto, vai rasgar a propriedade de receber uma dica. Irmãos, quem corrige, corrige porque ama. Nós estamos aqui numa reunião de obreiros, com muitos pastores e líderes de congregação. Você precisa respeitar e considerar o conselho de alguém que está acima de você. Não somente acima de você, mas alguém que tem algo para agregar. Sabe algo que meu pai sempre me diz? Meu pai em toda a sua criação diz assim: eu sei que eu não sou o pai perfeito, mas eu busco estar o máximo que posso ensinar para você. O que eu te ensinar que não cabe, que você, até que o Espírito Santo te confirme que não cabe a você, descarta, mas não deixa de ouvir o seu pai. Na obra de Deus não é diferente, irmãos. Nós não podemos deixar de ouvir aquele que tem para nos ensinar. Amém? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Vou chegar lá, irmão. Fique em paz, vou chegar lá. Quando o homem surdo e mudo chega, nós vemos aqui, a Bíblia é muito rica em revelações. Quando nós vemos o contexto que eu expliquei para vocês, dos judeus helenistas, e vemos esse homem surdo e mudo, nós vemos que isso aqui trata muito mais de uma pessoa doente. Mas este surdo e mudo não representa um homem doente, mas um povo doente. Esse homem que é surdo e mudo não representa apenas a si mesmo, mas uma geração em Decápolis que está surda e está muda. Ele é uma tipologia humana. Ele é uma tipologia humana do que Decápolis está vivendo. Pessoas que por não ouvirem bem, não conseguem falar bem. Pessoas que por darem ouvidos a costumes pagãos, eles têm proferido culturas pagãs também, opiniões pagãs, escolhas pagãs. Presta atenção, se você acompanhar muito uma pessoa na internet, se você acompanhar muito uma pessoa em uma sociedade atual física, você vai começar a se parecer com ela. Por quê? Você está recebendo muito aquilo que a pessoa está transmitindo. Quando Deus envia alguém para o campo missionário, não é para o campo missionário te influenciar, mas é para você influenciar o campo missionário. Então, se você não ouve palavra genuína, você não vai proferir uma palavra genuína. Se você não sentar para aprender, você nunca estará apto para estar de pé para ensinar. Eu vou repetir isso aqui, porque tem gente que precisa ouvir isso. Se você não sentar para aprender, você nunca poderá estar de pé para ensinar. Deus exalta o humilde. Deus usa quem a sociedade despreza. Por quê? Porque essa pessoa aprove Deus de encontrar humildade e aptidão para transmitir o que Deus tem. Então, irmãos, isto era uma representação que eram de Deus helenistas, porque não ouviam bem, não conseguiam falar bem. E em vez de eles influenciarem uma sociedade, a sociedade influenciava eles. Jesus, olhando para o surdo e mudo, ele já toma a decisão que ele
estava sentindo em seu coração? Primeiro, olha o que Jesus vai fazer, preste atenção, olhe para mim. A primeira coisa que Jesus vai fazer é pegar o surdo e tirá-lo da multidão. Porque a primeira síndrome de quem está sendo influenciado pela cultura grega é estar envolto de pessoas da mesma opinião errônea. O que Jesus faz? Porque, lembra que eu falei para vocês? Jesus não está tratando de um homem apenas, mas de um povo que estava perdido da casa de Israel. Jesus traz o surdo para fora da multidão. Porque antes de ele começar a ouvir, ele precisa estar em uma posição em que essas falas pagãs estejam longe dele. Preste atenção, quando Jesus tira ele da multidão, Jesus em ações está dizendo: antes de eu curar e permitir ele ouvir, eu preciso tirar de perto dele pessoas que estão poluindo o ouvido dele. É por isso que Deus retira pessoas da nossa vida. É por isso que Deus cancela algumas amizades. Sabe por quê? Você tem pedido tanto: Deus, afasta de mim todo o mal. Deus está afastando e você está reclamando. Eu estou perdendo amizades, mas era 5, era 10, era 15 anos de amizade que eu perdi. Irmão, você não perdeu. Se Deus tirou, Ele está botando para ver crescimento. Deus tira o surdo da multidão, porque o primeiro envolvimento que ele tem que ter é fora daqueles que falam contra a palavra de Deus. Que negócio é esse? A pessoa quer viver numa sociedade com grupos de amizade, com ciclos de amizade, de pessoas que cancelam o poder da palavra. Eu não sei se alguém se encontra assim, dessa maneira, mas se você está convivendo, andando com pessoas que anulam o poder da palavra, ou Deus vai te usar para converter elas, mas se você não tiver pulso firme, se não tiver casca grossa para pregar e falar a verdade para eles, pode sair, porque só você que vai perder. Só você que vai perder. Irmãos, entenda bem isso. Eu não quero causar escândalo, eu quero pregar a palavra de Deus. E para pregar a palavra de Deus, o que Deus me fala, eu transmito. E eu não fico com medo, porque quem se responsabiliza é o Senhor. Uma vez que eu sou tomado de Deus para falar, o Senhor está se responsabilizando. Cuidado com as pessoas que você tem se envolvido. Cuidado com conexões. Outra palavra muito moderna, os jovens, as pessoas gostam muito de falar hoje, network, palavra em inglês para conexões. Cuidado com quem você tem feito alianças. Cuidado com quem você tem dado os ouvidos. Jesus tira o surdo do meio da multidão helenista, e quando Jesus olha para o surdo, ele tem que fazer algo para transformar a vida dele, porque tem coisas que nós não conseguimos nos safar sozinhos. Irmão, pode dizer uma coisa? Ninguém cresce na vida sozinho. Você não vai montar uma bela igreja do Senhor, você não vai dirigir uma igreja do Senhor, ela não vai prosperar se você não aceitar trabalhar com alguém. Irmãos, pelo amor de Deus, mais uma vez dizendo, nós estamos numa reunião de obreiros. Eu não vim causar escândalo, eu vim pregar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus nos certifica que a igreja é um corpo, e um corpo é dividido por diferentes funções e órgãos. Agora, dentro de um envolvimento cristão, de uma entidade religiosa, de uma igreja, de uma eclésia, que é igreja, em grego significa assembleia de pessoas, ou seja, você sozinho não vai fazer a igreja crescer. Deus usa pessoas, Deus não abençoa coisas, Deus abençoa pessoas. Deus não lembra lá para Gênesis 26, lembra quando Isaac estava cavando os poços? Lembra? O que acontece? Os filisteus ficam bravos com Isaac, porque só você prospera. Então eles mandam ele para fora, ele vai para o vale e continua prosperando, porque a bênção não está na terra, a bênção está em quem pisa nela. Preste atenção, irmão, você não vai fazer a sua congregação crescer se você quiser trabalhar sozinho. Aí você olha e diz assim: não, mas os meus obreiros não são aptos, os meus membros não são aptos. Irmão, na obra de Deus só se cresce com experiência. Dá uma funcionalidade para ele. Você vai abrir a igreja, você vai cuidar do som, você vai ser músico, não sei, vai aprender, eu pago um curso baratinho para você, mas a igreja não cresce sozinha. A igreja não cresce sozinha. Quando você tiver conhecimento
conhecimento, que você pode deixar alguém tirar a oferta, você pode deixar outra gente para cantar, e outro dia alguém diferente de você pode pregar, porque Deus usa, Deus capacita, a sua congregação vai começar a crescer, o seu campo vai começar a crescer, porque nós somos um corpo e nós estamos unidos em trabalho. Glória a Deus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus ele coloca os dedos no ouvido, aqui ainda não há saliva. Ele coloca os dedos no ouvido. E quando Jesus coloca os dedos no ouvido, Deus lhe traz à memória o método de criação de Deus. Deus, quando cria a humanidade, Ele cria com as suas próprias mãos. Ele cria do pó, mas Ele desenha com as suas próprias mãos. E mão é um negócio muito interessante, porque em Isaías 43:13 diz que ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Sabe o que eu acho interessante? Quando Jesus coloca os dedos no ouvido daquele homem, em outras palavras está dizendo assim: se nada escapa da minha mão, a tua cura não vai escapar dos teus ouvidos, porque a minha mão está nos teus ouvidos. O que Jesus cura primeiro? A mudez ou a surdez? A surdez. Por quê? Tem pessoas que até usam aqui, psicólogos usam isso aqui. Deus deu 2 ouvidos mais uma boca. Por quê? Mais sábio é você ouvir do que falar. Quanto menos você fala asneira, menos você peca. Quanto menos você fala bobagem, menos você peca. Agora ouvir, você consegue filtrar. Ouvir você consegue filtrar. Agora a palavra diz que a palavra uma vez lançada, você não pode recolher. O que eu falo agora, eu não posso voltar no tempo para lá. Agora os ouvidos, entra aqui e se eu achar que é necessário, sai por aqui. Olha que interessante. Então Jesus ele cura, ele encosta no ouvido primeiro, coloca os dedos no ouvido, porque a primeira coisa que a igreja precisa ser sarada é do ouvido. É saber ouvir quem é necessário ser ouvido. É dar ouvidos para a pessoa certa. Quem é você? Que já chegou para mim dizendo assim: o meu amigo, a minha amiga me recomendou sair dessa igreja. Que amigo é esse? Amigo da onça, se for. Sair da igreja para quê? Vai encontrar suplementos espirituais na rua? Vai encontrar recursos espirituais na boca? Vai encontrar recursos espirituais na cachaça? Não vai, irmão. Qualquer pessoa que te aconselhar a sair de igreja, irmão, eu não sei se eu posso afirmar se essa pessoa é seu amigo ou seu amigo. O meu pastor, meu atual pastor, agora o pastor Joseph, lá da Virgínia, ele estava até questionando, brincando assim. Ele dizendo assim: os jovens aqui cantaram aquele louvor porque pararam de falar do céu. É um louvor bonito, é um cântico bonito. Mas ele falou assim: que igreja vocês estão? Porque a minha igreja fala do céu. Irmãos, preste atenção, mais uma vez eu vou pedir, eu não quero escandalizar a vida de ninguém. Eu amo esse louvor lindo. Mas olha que interessante, para cantar isso aqui, será que a igreja sua prega do céu ou não prega? O meu ministério prega do céu. O meu ministério, o Avivamento da Fé, prega do céu. Então eu não sei se eu estou na posição de fala para dizer por que pararam de falar do céu. Porque os meus pastores falam do céu. Então percebe, há uma doença de ouvidos, porque esses ouvidos têm dado atenção para pessoas com bocas contaminadas. Jesus coloca os dedos nos ouvidos, depois Jesus coloca saliva em suas mãos e toca na língua. Por quê? Saliva é algo que vem de dentro. Saliva é algo que vem de dentro. Quando Jesus pega a saliva e coloca na língua do surdo e do mudo, Deus faz até lembrar de Jeremias: colocarei as palavras na sua boca. Tem gente, eu já vi gente perguntar assim, ó, para mim: como é que eu faço para o ministério crescer? Como é que eu faço para Deus me usar? A natureza de Deus está na sua língua ou não está? Quando Jesus coloca a saliva na língua do surdo e do mudo, Ele está colocando a natureza dele. Jeremias capítulo 1, há brasas indo para a boca de Jeremias. Por quê? Jeremias fala: eu não sei falar.
porque eu sou um menino, eu sou uma criança. Mas o que Deus responde? Não digas que tu és um menino, porque aonde eu te enviar tu irás, e o que eu colocar na sua boca você vai falar. Irmão, Deus está procurando pessoas disponíveis para receber e processar, e depois de processar, transmitir a palavra que Ele tem colocado para a nossa geração. Perceba que Deus precisa fazer uma obra na língua de quem vai pregar primeiro, para depois essa pessoa transmitir. Irmãos, antes da palavra ser pregada por mim, a palavra foi pregada para mim. O Espírito de Deus tem que me encontrar buscando a sua palavra para ministrar essa palavra, e quando eu recebo essa palavra, eu posso transmitir essa palavra. Agora, irmão, chega de se basear em revelações dos outros. A palavra revelada aqui não vem de mim, vem do Espírito Santo de Deus. Irmão, Deus não se limita a papéis, Deus não se limita a certificados, Deus se limita a nada disso aí. Deus só está procurando um obreiro, uma obreira que está disposta a receber a natureza dele. Não é que Deus não quer te usar, mas você não abre a sua boca para Ele tocar a sua língua. Olha aí, Jesus! Olha que pastor, olha que interessante. O mudo tem que abrir a língua, tem que abrir a boca para Deus colocar essa língua. Por quê? Você só alcança alguma coisa na presença de Deus quando você decidir abrir a sua boca para buscar vazio. O método não mudou, continua sendo arroz com feijão. Deus revela os seus mistérios quando você abre a sua boca para buscar os mistérios. Samuel, como é que eu prego uma mensagem boa? Como é que eu transmito uma mensagem boa para a minha igreja, para a minha congregação? Tenha aberto a boca para orar e buscar os mistérios de Deus. Irmão, o método não mudou. É jejum e oração, é joelho no chão, é boca no pó, é lágrimas escorrendo. O método não mudou. Deus ainda encontra alguém na intimidade. Por isso que Deus trouxe o surdo para fora da multidão, porque Ele sabia que para ouvir a voz de Deus Ele tem que calar as outras vozes. Então eu quero fazer uma chamada para a igreja aqui do Ariston e todo o campo de Carapicuíba. Começa a silenciar essas vozes aí para ouvir a voz de Deus. Eu já sinto a graça de Deus aqui nesse lugar. Uma profeta nos Estados Unidos chegou em mim uma vez e disse assim: Samuel, você sabia que Deus está sempre falando? Eu disse assim: mas Deus está sempre falando? Eu era 17 anos, acabava de chegar nos Estados Unidos, e eu disse assim: Deus está sempre falando? Ela disse: sim, é que a gente nem todas as vezes estamos aptos para ouvir aquilo que Ele está falando. Eu falei: mas como isso assim? Tem uma cena espiritual no meu ouvido para não ouvir Deus falar toda hora? Ela disse o seguinte: lê Gênesis. Lê Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva pecam, eles se escondem. Deus desce no jardim, vai atrás deles, mas eles se escondem. Por quê? O pecado não faz Deus se afastar de você. O pecado faz você se afastar da presença de Deus. Quando o filho pródigo sai de casa, ele volta, onde está o pai? Na casa? Não, ele está no meio do caminho, esperando ansiosamente para ele chegar. Por quê? Deus está apto a falar, mas nós nem sempre estamos aptos para ouvir. Deus está sempre apto para ecoar sua voz em nossas vidas, mas muitas vezes há muitas vozes, há muitas opiniões, há muitas prioridades que tiram o barulho da voz de Deus. Aí você me pergunta: Samuel, como assim? A voz de Deus vai com o som de muitas águas? Mas vai ler lá a história de Elias. Vai ler lá a história de Elias. Houve terremoto? Não era Deus. Houve tempestade? Não era Deus. Houve fogo caindo dos céus? Mas não era Deus. Mas na brisa suave, Deus falou com ele. Eu não vou citar pela pessoa, mas o que Deus fez. Benihim, uma vez Benihim estava pregando, e quando ele estava pregando, estava aquele mover, aquela espiritualidade, aquele conglomerado de pentecostal caindo, pulando, correndo, e do nada ele perguntou assim: ninguém diz nada. Tem gente que pode ter perguntado: está calando a minha adoração? Está mandando ficar quieto? Não. Alguém poderia ter perguntado: Benihim, por que você mandou nos calar? Ele diz assim: porque Deus está falando, que eu não quero perder a voz dele.
Eu não quero deixar de ouvir a voz dele, porque barulho é bom, adoração é bom, é muito bom, eu amo. Mas Deus fala na simplicidade também. Deus fala no vento suave também. Deus fala na brisa também. Então ele fala, ele pega o banco sempre, todo mundo quietinho, porque Deus está falando. Não preciso dizer o que aconteceu depois, né? Centenas de pessoas aceitando a Jesus, milhares de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e o nome de Deus foi glorificado. Nem sempre o barulho vai denominar o poder de Deus, e a agência do poder de Deus na vida de alguém. Então não julgue alguém pelas suas reações físicas. Não julgue. Deus fala com cada um da sua maneira. O importante é Deus falar. Irmão, se Deus está falando, se você precisa ficar quieto para Deus falar, fica. Se você precisa ficar em pé para Deus falar, fica. Se você precisa ficar de joelho para Deus falar, fica. Mas não perca a voz de Deus sobre a sua vida. A natureza de Deus foi colocada sobre a boca do surdo. E a palavra diz no versículo 34: levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Efatá pode ser transmitido também como tudo que está bloqueado agora, desbloqueia. Então, quando Jesus declara Efatá, ele não está só dizendo ouvido abre-te, ele está falando boca, abra também. Ele está falando entendimento, abra também. Ele está falando coração, abre também. Ele está falando alma, abre também. Ele está falando intelecto, abre também. Ele está falando mistério da palavra, rodeado sobre esses helenistas, abre também, porque teu negócio está bloqueado aqui, mas a palavra vai desbloquear. Porque como eu disse, já Deus disse, a palavra é que corta, a palavra que penetra, a palavra que abre caminho, a palavra que traz a revelação. Então o mistério da palavra que hoje a palavra vai desbloquear aquilo que está bloqueado na sua vida, aquilo que está bloqueado no seu casamento, aquilo que está bloqueado na sua congregação. Quando Jesus declara Efatá, ele está dizendo: qualquer corrente que esteja aprisionando os meus filhos, que estão perdidos na casa de Israel, pode quebrar agora, porque a palavra, quem conduziu a palavra foi Jesus. Sabe o que é importante? Quem declarou a palavra foi Jesus. Foi Jesus. Quando Jesus fala em Fatá, tem que entender primeiro que está falando não sou eu, está falando é Jesus. Jesus fala em Fatá, e imediatamente, quando ele fala, os ouvidos dele se abrem e ele fala com facilidade. Agora, sabe o que é interessante? Se você pega uma criança, para criar essa criança, ensinar ela a falar, ensinar ela a pronunciar as palavras, ela aprende a falar do dia para a noite. Eu quero ouvir a igreja. Quando uma criança está sendo ensinada a falar, ela aprende do dia para a noite, sim ou não? Não. Por quê? É uma criança. Ela nunca foi introduzida a isso, então é passo a passo. Só que a Bíblia diz que quando Jesus declara Efatá, os ouvidos se abrem, e aquele que falava com dificuldade, agora fala com facilidade. Sabe o que eu entendo aqui? Quando a capacitação vem de Cristo, Jesus confunde qualquer ordem humana, porque Jesus é aquele que cuida do tempo do processo. Ele não é o Pai da eternidade, então ele sabe exatamente o tempo de processo que você precisa passar. O processo do mundo não era de aprender a falar, o processo dele foi ele ficar calado. Mas quando Deus abre a boca dele e declara Efatá, declara cura, ele já sai falando normalmente. Por quê? Ele está envolvido em uma situação helenista, em poucos pagãos. Mas olha que interessante, quando abre a boca, Jesus já capacita ele para falar. Por quê? Porque quem ouve bem vai falar bem também. O surdo ouviu Efatá, ele ouviu Efatá, pronto. A primeira palavra que ele escuta é Efatá, é uma ordem vinda de quem? Do rei. Se o que você tem ouvido vem do rei, você vai proferir só coisas do rei. Perceba, se você fala com alguém espiritual, porque a pessoa está ouvindo coisas espirituais. O que Paulo diz em Romanos? A fé vem pelo ouvido, e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus.
dá um up na nossa oração. Não é somente fala a Deus. A gente não pode pedir somente para Deus falar, mas tem que começar a orar para Deus nos tornar apto para ouvir o que Ele fala. Porque Deus não deixa de falar. Deus não deixa de falar. Se você estudar até o período intertestamentário, os 400 anos que os judeus falaram que Deus ficou em silêncio, porque Deus não usou o profeta, Deus falou. Estuda a história e você vai entender que Deus falou de uma forma ou de outra, mas às vezes os nossos ouvidos não estão aptos para ouvir o que Deus fala. Irmãos, agora nós entendemos que o mudo e surdo não estava carregando algo que era somente para ele, mas para todo um povo, porque não era só ele que estava surdo e mudo. Uma geração, uma assembleia de pessoas não conseguiam ouvir a voz de Deus, e por não ouvir a voz de Deus, eles não proferiam coisas que vinham da parte de Deus. Aí você pode perguntar: Samuel, me prova que essa tipologia bíblica do surdo e mudo faz parte do povo helenista, porque a Bíblia não diz necessariamente que Jesus curou esse surdo e mudo para sarar um povo helenista. Pois bem, se você ler Marcos capítulo 8, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor: naqueles dias, havendo uma grande multidão que o seguia. Preste atenção, esse povo era denominado como as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas agora, essas ovelhas que estavam perdidas da casa de Israel estão seguindo o tal de Jesus. Aleluia! Porque ele proferiu as palavras certas. Alguém pode não ter pegado, mas eu vou liberar aqui mastigadinho, porque eu não quero que você saia daqui sem entender o mistério da palavra. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando a Bíblia diz que a multidão segue logo depois disso, mostra e prova que através de uma cura de Jesus física, no mundo espiritual, essa cura estava ecoando por toda a Decápolis. Sabe o que eu quero pregar aqui nessa noite, antes de entregar o microfone? Aquilo que você faz na sua congregação tem que ecoar nas regiões adjacentes. A obra que você faz na sua igreja tem que ecoar para as pessoas que estão perto de você. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. O teu testemunho precisa gritar para as pessoas que estão à sua volta. É por isso que Jesus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, versículo número 8: e ser-me-eis testemunhas, tanto na Judéia, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Porque muitas vezes não é a sua boca que vai pregar, muitas vezes é o teu testemunho que vai pregar, muitas vezes não é a sua boca que vai pregar, é o seu casamento que vai pregar, muitas vezes não é você que vai pregar, é a sua utilidade no seu trabalho secular que vai pregar quem você é. Então, como boca de Deus, tomado pelo Espírito Santo, eu quero declarar agora: os seus passos vão mostrar a presença de Jesus, a sua fala vai mostrar a presença de Jesus, o teu olhar vai transmitir Jesus, a sua face vai resplandecer, porque você está tomado pela natureza de Deus. Você vai ouvir a palavra de Deus, você vai ouvir a voz de Deus, porque quando você ouve a palavra de Deus, você transmite aquilo que vem da boca de Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé, por gentileza. Eu vou entregar o microfone, mas se coloque de pé, por gentileza. Irmãos, eu vim aqui com uma palavra. Eu já disse para vocês: aquele que ouve bem, fala bem. Mas eu quero agora orar por aqueles que talvez estão com sede espiritual nesse ouvidinho aí. Ou talvez alguém que ouviu está trabalhando bem, mas só prefere rejeitar o que Deus está falando. Só prefere rejeitar, como Jonas não tinha problema em ouvir, ele tinha problema em obedecer. Olha que interessante, olha a palavra de Deus para a sua vida. Muitas vezes não é doença, muitas vezes é desobediência. Muitas vezes não é você que não está ouvindo, muitas vezes é você que não está querendo ouvir. Então eu quero declarar agora: toda a cadeia desse ouvido espiritual vai ser quebrada agora. Você vai polir aquilo que você ouve. Chega de dar uma fofoca.
fofoca. Das fofocas você é o primeiro a chegar. Olha, irmão caiu, tal irmão caiu, tal irmã caiu. Você é o primeiro a saber. Agora pergunta para ele quantos versículos memorizados ele tem. Não que memorizar versículo defina a sua espiritualidade. Longe de mim dizer isso. Mas se consegue memorizar até a história da casa da mãe Joana, a vizinha que separou, o filho que foi para... Sabe tudo, mas não sabe de Bíblia. Irmão, eu acho que o seu ouvido está entrando no lugar errado. O seu ouvido está capturando algo errado. Mas hoje, com a atalaia de Deus, eu vim profetizar para a igreja, para o campo de Carapicuíba. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai dar prioridade à voz de Deus. Não é mais falácia, não é mais fofoca, não é nem me disse, mal me disse, não é o seu artista preferido. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus. Se você chegou aqui hoje dizendo: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, Deus está falando com você agora. Agora manter a voz vai de você. Deus está falando com você agora. Falta você manter esses ouvidos aguçados para a voz de Deus. Eu quero convidar a igreja no ato profético. Estenda as suas mãos para frente. Estenda as suas mãos para frente que eu vou orar por você, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por esse campo tão lindo, esse campo tão próspero, esse campo tão frutífero, Senhor. Eu quero orar e pedir que cada obreiro, cada obreira, cada pastor, cada missionária, todos que estão envolvidos nessa eclésia, nessa igreja, estejam com seus ouvidos abertos, não só para receber aquilo que o Senhor tem, mas também para transmitir aquilo que o Senhor quer. Pai, eu declaro que a partir de hoje, os líderes de igreja vão transmitir palavras ainda mais espirituais, ainda mais profundas, porque o ouvido dele vai estar alicerçado na tua voz. Eu profetizo que nesse campo, debaixo do Espírito Santo, vai haver mais jovens pregadores, porque os jovens não vão mais ouvir esses funk, esses samba, esse pagode, esse forró, mas vai começar a ouvir a voz de Deus. Eu declaro, como profeta e como atalaia de Deus, que o campo de Carapicuíba, que já é considerado grande, vai crescer ainda mais, porque não vai ser só uma igreja que ouve, mas vai ser uma igreja que transmite a palavra genuína, que transmite o amor de Cristo, que transmite a cruz de Cristo, e vai transmitir frutos. Eu peço, Senhor, envia frutos para esta obra, e que o seu nome seja glorificado, e quem recebe, aplauda o nome do Senhor.